Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso guia rápido e prático Barista em Casa Café Pro. Para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou gastrólogo e barista da Café Pro e a gente tem uma história que começou em 2019 com o lançamento do curso de barista online e de lá para cá a gente já atingiu, já impactou 6.000 pessoas com o nosso curso, movimentando, mudando a qualidade, a percepção, né, de qualidade e profissionalizando também muitas pessoas, muitos empreendedores, muitos profissionais que entraram na área e isso deixa a gente muito feliz. E agora a gente está com esse guia para que seja uma maneira rápida de vocês avançarem, sair do básico ali, do pretinho básico e poder avançar de forma rápida na percepção, em nova forma de beber, de apreciar os cafés de qualidade. Então, a ideia é que seja realmente meio a gente consiga dar um sprint aí e que rapidamente vocês já possam experimentar, fazer as experiências em casa, com o equipamento que tem mesmo em casa, não é nada específico, a ideia não é complicar. A gente quer facilitar para vocês e que vocês possam ter uma experiência mais tranquila, mais de boa em relação aos cafés de qualidade. E para ser rápido, então, a gente vai começar a falar sobre o café, né? Vamos falar um pouquinho da história. O café, ele é nativo da Etiópia, que fica no nordeste, mais ou menos ali, da África, e ele é nativo de lá. E aí tem uma lenda que data aí do século 7 depois de Cristo, ano 600, né? Que é a lenda de Caldi, que é um pastor, ele é um pastor de ovelhas que sempre vivia no campo ali, pastoreando as ovelhas, e ele percebeu que as ovelhas, quando comiam aquela frutinha vermelha, elas ficavam mais saltitantes e tal, ficavam mais despertas, e ele foi lá investigar, começou a provar também o café, e aí ele começou a perceber que ele se sentia bem também quando ele provava da fruta do café. Então essa é a lenda de Caldi, e aí depois alguns monges começaram a fazer experiências de torra, começaram a fazer infusão, e nesse período também o café vai para a Arábia, ele atravessa ali o canal do Iêmen, então o café ele vai para lá e os árabes começam a cultivar de forma mais racional o café, eles percebem o quanto é boa a bebida depois de várias histórias e tal, e começam a plantar o café de forma racional e tal. Então, por isso que a gente conhece o grão, né, café arábica, por conta disso. Mas a origem mesmo natural fica na Etiópia. E aí o café vai se desenvolvendo nessa região e tal, até chegar lá por volta do ano 1500, 1400, 1500, em Constantinopla, surgem as primeiras cafeterias e que realmente tinham um ar também de encontro de pessoas e tal, e é ali que começa toda a história, e o café sai de Constantinopla pelos holandeses através dos mares, e os holandeses acabam levando para a Europa, e assim vai, o café começa a se espalhar, globalizar, e ele vai para o mundo inteiro. E o Brasil acaba se tornando o maior produtor de café do mundo, desde a época da colônia, acaba sendo o maior produtor de café do mundo, e essa é uma marca que o Brasil carrega até hoje. Então a gente realmente tem muito café bom, muito café de qualidade, está melhorando cada vez mais esse mercado. Acho que os produtores estão tendo mais cuidado também na hora de oferecer os cafés para a gente aqui, para o mercado local, né, o mercado brasileiro. Então a gente sabe que muitos cafés desses vão embora para fora, muitos cafés de qualidade, mas está ficando muita coisa boa aqui também no Brasil. Então, agora acho que é o momento aí da gente explorar e exigir, por isso que é importante esse conhecimento quando se trata de café. Então, o Brasil sendo o maior produtor de café, a gente tem várias opções, embora a gente não possa, existe uma lei que não permite que grãos de café de fora verdes para serem torrados aqui no Brasil não podem chegar. Então a gente acaba meio que limitando a nossa experiência aqui no Brasil de outros países que produzem, mas torrados chega, então se você perambular por aí, andar por aí, você vai encontrar alguns cafés de outros países já torrados no mercado também. E vamos falar um pouquinho sobre o grão do café especificamente. Há várias espécies de cafés, né, encontradas aí, mas comercialmente falando, são duas que prevalecem, que é o café arábica e o canéfora, que a gente conhece aqui como robusta, conilon, né, que a gente produz aqui no Brasil, que são cafés de espécies diferentes. Existe uma questão aí de falar, pô, o que é melhor, o café arábica, o café canéfora? Em se tratando do aspecto sensorial, o café arábica ele é muito mais saboroso,
tá? Embora existem cafés hoje em dia produzidos aí, cafés canéforas, cafés especiais, que eles são muito bons também, mas eu acho que a complexidade que o arábica apresenta é indiscutível mesmo. Então, assim, o café arábica acaba sendo, quando se trata de cafés gourmets, cafés de experiências sensoriais, ele acaba sendo o preferido, embora o mercado de Conilon está crescendo bastante. O Conilon ele acaba sendo usado na indústria também, então para montar os blends, para fazer café solúvel, então ele acaba sendo bem interessante e acaba é muita produção de café que a gente tem também, principalmente no Espírito Santo, a gente produz muito e agora também a gente está produzindo na Amazônia, Rondônia, muitos cafés o robusta também de qualidade. Então, bom, vamos lá, falamos então um pouquinho desse grão, sabendo que a maioria dos cafés que a gente encontra no mercado para a gente poder ter uma experiência sensorial, os cafés arábicas são os que mais tem aí por aí. Vamos falar um pouquinho da qualidade do café, como é que funciona essa questão da qualidade do café. Esses cafés que a gente já encontra moído no supermercado são cafés de baixa qualidade. O que acontece? Normalmente são os cafés tradicionais, né? Eles são os cafés que são uma mescla pode misturar tanto a arábica quanto o canéfora, e são cafés de grãos de baixa qualidade, onde acaba tendo uma torra mais elevada, deixando mais escuro, e para poder mascarar aí os sabores desagradáveis do café, e acaba sendo moído tudo isso, e acaba virando esse café que chega para a gente, e que realmente é muito difícil a gente tomar ele sem açúcar, porque é um café intragável sem açúcar, né? Diferente dos cafés arábicas de qualidade, ou o Conilon mesmo, o canéfora que eu falei para vocês, é diferente, tá? Então, assim, é importante a gente entender da qualidade dos cafés. Ah, mas André, onde que eu consigo um café de qualidade? Como que eu faço para comprar? Bom, o primeiro passo é descartar esses cafés tradicionais, tá? O que tiver escrito tradicional, tira fora, esquece esses cafés, e aí a ideia é que você comece a partir agora para um café de mais qualidade, que tenha um olhar um pouco que o produtor ali ou a marca está tendo um olhar de mais qualidade e você tem uma experiência melhor. No mercado convencional, a gente vai encontrar os tradicionais e vai encontrar também os cafés gourmets, né? Os cafés gourmets costumam ser cafés muito bons também. São cafés de qualidade, normalmente são cafés que são bem pontuados, num controle de qualidade e tal, e que a indústria acabou fazendo aí, criando um nicho no mercado, onde você já encontra moído e às vezes você até encontra em grão. Então, normalmente também é uma torra média, né, não é tão escura, então são cafés mais agradáveis que dá para encarar numa boa aí e você vai mudar completamente a sua percepção ali sensorial quando você começar a experimentar esse tipo de café, tá? Então, os cafés gourmets, vamos dizer que são essas faixas aí de cafés de qualidade de supermercado. Depois disso, a gente vai começar a encontrar os cafés especiais. Esses já são de super qualidade, tá? Que já você não consegue encontrar no mercado comum, não. Ou você vai encontrar em cafeterias que torram cafés e que oferecem esses cafés especiais, ou em microtorrefadoras, ou até torrefadoras grandes que oferecem esses cafés. Existem algumas marcas no mercado que você encontra em marketplace e tal, mas você tem que ficar muito atento porque existem detalhes que são importantes na hora de você comprar um café especial. Por exemplo, o primeiro detalhe é a torra, a qualidade da torra e quando foi torrado esse café. A torra fresca, ele é um fator assim que muda completamente a experiência, então fiquem atentos a isso na hora de buscar um café especial, um café de qualidade. Ah, André, mas como que eu sei que o café é especial mesmo? Vem alguma certificação? Como é que faz? Olha, quando a gente está falando de café especial, é importante você investigar o seu fornecedor. Entender, saber quem é o fornecedor, quem que está produzindo, quem que está plantando aquele café, porque aí você, conhecendo a vida daquela pessoa, você se aproximando, não tem erro, você cria um laço ali de confiança. E o café especial, ele tem essa característica, né, de ter um respeito com o meio ambiente na hora do cultivo, um respeito social, pagando salário justo às pessoas, e também essa questão do respeito ao consumidor. Então, é uma cadeia, né, que cada um respeita o outro.
Então a ideia é que a gente consiga, dentro dessa cadeia, todo mundo ganhar, né? Desde o produtor, que seja valorizado e tal, até chegar na gente, né? Passando pelos processos, a torra, chegando na gente. Então, assim, quando vocês estão buscando um café especial, pensem sempre nisso. Isso é muito importante. É saber que não é só um grão de café. Pô, mas é caro, André. O café custa, sei lá, R$ 120 o quilo, né? Que vende pacotinho de 250 gramas. E é caro mesmo. É caro, é alto o preço, ainda mais que muito café nosso nesse momento está indo para fora, então os preços estão sofrendo essa alta e tal, que às vezes num momento pode ser caro, mas a ideia é que você também não pense na quantidade e pense na qualidade. Quando a gente está falando de cafés de qualidade, especiais, a gente está pensando isso, tá? Não é quantidade, é qualidade. Então assim, falei bastante, né, sobre cafés, então a dica para quem quer buscar um café, começa buscando os gourmetzinhos ali que está perto no supermercado e tal, se você não encontrar uma torrefação, e aí com o tempo vai degustando, vai entendendo como é que é cada café, vai prestando atenção qual que é a variedade do café. Ah, é um arábica, mas é um catuai vermelho, é um bourbon amarelo, é um caturra, enfim, tem muitas variedades de café, e a ideia é que você vá criando essa percepção, entendendo melhor os terroirs também, que é muito importante, onde foi plantado esse café, qual região do Brasil, é do Cerrado Mineiro, é norte do Paraná, é Espírito Santo, é sul de Minas, muitos fatores aí para você entender e começar a perceber o que é melhor, o que te agrada mais. Então, a experiência do café é uma experiência de passo a passo mesmo, né? Você vai aí com o tempo adquirindo e vai aprendendo até você encontrar aí o melhor fornecedor de café, aquele café que mais te agrada. Tá bom? Então, a gente falou um pouquinho da qualidade de café e como comprar também o café. E agora a gente vai falar um pouco sobre torra de café. Eu falei para vocês que o café especial ele costuma ser uma torra clara, um café gourmet, uma torra mais clara. Aqui é um exemplo disso, né? Aqui esses 3 cafés têm uma torra mais média, essa aqui é um pouquinho mais média escura, essa aqui também, essa média média, e aqui a gente tem um café está bem torrado. Embora assim, em alguns países da Europa, é comum uma torra dessa aqui, mais caramelizada, mais torrada mesmo, mais defumada. Eu entendo que os cafés especiais, se sofre essa torra, ele já perde toda a qualidade, tudo aquilo que ele tem de bom. Então eu vejo que assim, essa torra pode ser culturalmente bem aceita em alguns países e até a gente no Brasil, né? A gente quando vai comprar, vou comprar o café extra forte. Na verdade ele não é forte de nada, ele é mais torrado, mais queimado, mais carvão que você está tomando. Então é isso, né? Então ele vai ficar mais escuro no copo também. E assim, para você ter o extremo da qualidade, assim, para você aproveitar ao máximo uma experiência com cafés especiais, bom, primeiro que o café especial, quando eu falei para vocês, o café gourmet você encontra moído e tal, mas o café especial já não, você vai encontrar o café em grão. Você até pode, de repente você vai numa torrefação, você fala para a pessoa moer ali para você e você já leva moído para casa. Mas a ideia do café especial é que você leve o grão para casa e moa na hora de fazer o preparo, de preparar a sua bebida. Essa é a ideia. Quando você moe antes, o grão ele vai perdendo a qualidade, né? Porque está tudo moído, então ele vai volatilizando ali os aromas que o café tem, a não ser que você vá beber rápido. Por exemplo, vai chegar uma visita, algumas pessoas, alguns amigos, você pediu para moer lá 250 gramas na torrefação e vai usar tudo no dia e tal, em alguns dias, ok. Mas se for para manter guardado há muito tempo, 15 dias, 20 dias, o café moído ele se degrada muito rapidamente, então não vale a pena. A ideia é que você moa na hora. Mas se não tiver também, compra o moído, já como eu falei para vocês, o gourmet que tem lá no supermercado e já começa a fazer a sua experiência. Beleza? Olha só, deixa eu falar aqui para vocês mostrar, eu trouxe esses cafés aqui
só para a gente dar uma comparada. Então, começando aqui pela torra, né, para vocês verem a diferença, ele até brilha, ó, sai óleo no café. É um café que realmente não é legal na hora de você beber e experimentar. Depois que você prova um café desse aqui, você vai entender o que eu estou falando. Aqui, ó, a gente tem um café com uma torra um pouquinho mais escura. Esse aqui é um café orgânico, é um blend orgânico que a gente encontra em marketplace facilmente aí. E é um café de muita qualidade. Ele é um café em grão que eles orientam para uso de expresso e tal, mas ele é uma torra legal, assim, ó. Dá para degustar ele bem gostoso, além de ser um café muito doce. Então, o café orgânico, ele tem algumas vantagens, tem a vantagem ambiental, ecológica e tal, então vale a pena a gente também ficar atento a essas questões aí de proteção ambiental, o histórico do produtor, ver se ele está cumprindo todas as regras ambientais. Então, o legal do café especial é isso, que você realmente vai atrás daquele produtor que está cumprindo ali todas as funções ambientais, sociais, dentro da cadeia produtiva do café. Tá? Esse café aqui já é um bourbon amarelo. Então, como eu falei para vocês, dentro das espécies que tem, né, o canéfora e o arábica, a gente tem variedades de café. Né? O canéfora, por exemplo, aqui no Brasil a gente produz muito robusta e o conilon. Já o arábica a gente tem muitos, catuai, bourbon vermelho, bourbon amarelo, catucaí e por aí vai. Então, esse aqui é um bourbon amarelo do Cerrado Mineiro, ele está com uma torra um pouquinho mais clara, é um café espetacular, então assim, cada variedade de café vai ter uma característica própria, mas o que predomina mesmo é o terroir. Então fiquem ligados aonde é plantado esse café, tá? Vamos lá então. Aqui eu tenho um café canéfora. Pode ver que é diferente a formação dele, né? Da espécie canéfora, arábica canéfora, tá? E esse aqui é um conilon do Espírito Santo e um cafezão também delicioso. E pode ver que ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais abaulado, mais arredondado, enquanto que o arábica é um pouquinho mais achatado. Essas são as diferenças visuais do café que a gente pode, para poder distinguir um do outro, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar as nossas práticas. Assim, eu quero dizer para vocês que a gente tem um curso de barista profissional, ele é avançado para quem quer se aprofundar nessas questões todas, desde a história do café, os processos que lhe passam e também entender a dinâmica, o dia a dia do trabalho de um profissional, do barista, dentro de uma cafeteria de qualidade. Então, assim, o nosso curso ele é super prático, são 8 métodos de preparo que a gente ensina e a gente se aprofunda mesmo. A ideia é encurtar o caminho para quem está afim de entrar na área aí dos cafés, de repente ser um profissional, atuar como barista ou para empreender na área. Então a gente tem esse curso para vocês, caso tenham interesse, vocês podem ir lá se aprofundar mais. Lembrando que esse guia é um guia rápido, tá? E aqui seja um ponto de partida para esse universo que, ó, não tem volta. Já aviso para vocês, não tem volta esse caminho dos cafés de qualidade, dos cafés especiais. Tá bom? Então, vamos começar a praticar.